Tá bom? Vamos aproveitar, vamos receber. Vocês não têm ideia do que Deus nos proporcionou nessa noite. Amém? Amém. Deus te abençoe. Amém. Jesus. Graça e paz. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A luz tem que ficar apagada? Não, pode ligar. Eu gosto de calmas, entendeu? Eu posso colocar em você um microfonezinho? É melhor do que o... Não, é pra gente gravar. Aí você vai continuar com... entendi. Então, por favor, porque eu gosto de olhar as pessoas, eu gosto de ver as pessoas. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem mesmo? Eu sei que é na medida do possível, né? A Silvia é sempre generosa, porque nós tivemos um período juntas, quando eu exercia a liderança de louvor na igreja, e eu precisava ser, porque Deus falava assim para mim, me punha de joelhos pelo pessoal do Ministério de Louvor, e Deus falava para mim, diga para eles que aquele lugar não é palco, é altar. E nós somos lenhas. Nós somos lenhas que no altar o fogo de Deus nos queima. E fogo estranho tem que sair. E a responsabilidade de um líder é justamente levar pessoas para Deus. Então não é fácil exercer liderança, mas é gostoso. Eu amo servir a Deus e aos irmãos com esse entendimento. Eu estava olhando aqui o tema, cheias de graça. E quando a gente vê essa frase, cheias de graça, parece que isso nos reporta para o comportamento da mulher, sobre a essência da mulher, sobre as atitudes da mulher, sobre quem essa mulher é ou representa. Então a gente forma uma expectativa na mulher, uma mulher cheia de graça. Mas é muito importante a gente refletir sobre o que nos define. O que me define como uma mulher cheia de graça? O que define uma mulher cheia de graça? Ou o que traz essa definição? O que acontece por trás disso? Ou o que aconteceu por trás disso? E se tem uma coisa, irmãs, que nós, como mulheres que fomos atraídas por Deus, através do Espírito Santo, nos tornamos filhas de Deus, nós temos que entender que as coisas não acontecem do nosso jeito. Que nós vivíamos um sistema de governo totalmente fora do governo de Deus. Paulo fala sobre isso, que nós vivíamos as nossas paixões e concupiscências. Mas nós, a Bíblia diz que fomos transportadas das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora a gente tem uma pessoa que exerce governo sobre nós. E isso a gente não pode deixar de atentar para isso. Nós precisamos trazer nossa mente, nossa alma, para esse entendimento dentro das Escrituras. Que agora eu fui transportada e agora não sou mais de mim mesma. Romanos capítulo 14, de 7 a 9, lá fala assim: se vivemos, para o Senhor vivemos. Olha só.
Olha a graça de ser filho de Deus. Muitos não querem essa submissão, mas a Bíblia diz: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Entende? Você não é mais de você mesma. Você agora pertence a Cristo, e isso é graça de Deus. Porque a salvação é pela graça, a graça salvadora de Cristo, que é até um dos significados bíblicos de graça, né? Que é esse poder de cura, libertador que Cristo traz sobre nós. E continua o texto. Então, porque se vivemos para o Senhor, morremos, vivemos, se morremos para Ele, morremos. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Aí o texto diz: foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Então, para a gente entender, irmãs, que cheias de graça não é algo que provém de nós mesmas. Porque de nós, a única coisa que se aproveita de bom é Deus. Ou é o que Deus coloca em nós. Eu não sou nada, você não é nada. A gente não é nada. Nós não temos nada. Nós não criamos nada. Nós não somos boas em nós mesmas. Então tudo provém de Deus. Então a graça sobre a minha vida, ela vem pela salvação de Jesus Cristo da minha vida, porque eu aceitei como meu Salvador, Ele abriu meu entendimento, e também a graça, ela está fundamentada no estilo de vida que eu tenho com esse Cristo, com esse Deus. A graça não é porque eu tenho formação acadêmica, ou porque eu sou uma pessoa talentosa, eu sei pregar bem, eu sei falar bem, eu sei cuidar, ornamentar bem, ou cantar bem, não tem nada a ver. Tudo que eu tenho, que você tem, vem dele. Então, primeira coisa que nós temos que entender, que sem Jesus a gente não é nada. Diga para sua amiga aí: sem Jesus, você é sem graça. Sem Jesus, irmãs, às vezes eu tive a graça da salvação, mas às vezes eu não estou tendo a graça de me relacionar com as pessoas. Eu estou sendo uma pessoa sem graça, porque eu não estou alinhada com o Deus da graça, que me dá graça, condições para que eu possa viver uma vida cheia de graça. Então, uma das coisas que eu acho interessante, eu estava pensando, falei: Deus, qual texto que eu vou embasar? Tem muitas coisas, tem muitos textos, a palavra de Deus, ela é rica. Por exemplo, eu sou apaixonada por Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Gente, eu sou apaixonada. Eu me vejo ali dentro do livro de Cântico dos Cânticos. Vocês conhecem? Quando fala, né, da noiva e do noivo. Porque o livro de Cântico dos Cânticos foi escrito por Salomão. O livro, ele fala a respeito do relacionamento do homem e da mulher. Não é qualquer homem e qualquer mulher, é do noivo com a noiva. E eu acho até interessante, né, que Cântico dos Cânticos é um modelo do relacionamento da mulher e seu marido. Porque quando a gente está namorando, nós não temos intimidade. Se tiver, porque tá saindo da casinha, né? Não pode sair da casinha, né, irmã? Então, quando a gente está namorando, é bem limitado o relacionamento. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar, eu namorei com meu marido.
Aí o meu pai falava assim para os meus irmãos, só tenho de mulher e são 3 irmãos. Vocês vão acompanhar o namoro da sua irmã. Aí meu pai ficava de olho, sondando. Quando ele ia pegar na minha mão, meu pai estava de olho. Então, quando a gente está noivo, há uma aproximação maior, mas sem uma intimidade, né? Intimidade. Porque intimidade está relacionada à mulher e seu marido. O homem, ele conhece a sua mulher intimamente quando se casam, pelo menos é o protocolo bíblico, né? De a gente fazer isso. Por isso que existe a núpcias, a noite de núpcias. E quando a gente vê a Sulamita, que era aquela pode entrar como esposa ou a noiva de Salomão, a Sulamita é o feminino de Salomão. Então, ela foi criada, ela existia, na verdade, para ele. Era a mulher dele. Era a donzela de Salomão. Era com ele que ela se relacionava. E aí você vê, gente, eu acho essa relação entre a Sulamita e Salomão é muito interessante. Você vê ali, parece que tem momento que eles brincam de esconde-esconde. Sabe? Eu não sei se você já leu o texto. Eu vou até ler um texto aqui. Quer que você abra a sua Bíblia no livro de Cântico dos Cânticos. Ela diz, olha só a visão que essa mulher tem dela. Por causa do relacionamento dela, a do caso da Sulamita, com Salomão. Então ela tem uma visão de si mesma. Ela se enxerga de uma maneira muito positiva. Por quê? Porque ela tem um relacionamento com o seu amado de uma maneira muito livre, apaixonante. E ela se vê assim no capítulo 2 de eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Inclusive, irmãos, há equívoco com relação a essa expressão, porque muitos dizem que Jesus é o lírio dos vales. Aqui a expressão é da esposa ou da noiva, da Sulamita. Ela diz, eu sou a rosa de Saron. Jesus é a rosa de Saron, mas a rosa de Saron é ela. Então Saron era um lugar que tinha muitas flores. Muitas flores lindas. E ela se colocava como uma daquelas flores no jardim. Então, é como aqui o texto, deixa eu só ver aqui. Ele retrata um amor perfeito entre a mulher Sulamita e Salomão, que também representa aqui o amor de Deus com Israel. Então o livro de Cantares não é apenas um livro que fala do relacionamento, que ensina a mulher e o marido se relacionarem intimamente. Mas aqui também é um retrato do relacionamento da noiva igreja com o noivo Jesus. Um relacionamento de intimidade. Porque o que dá graça à mulher, você pode ver que uma mulher de casamento frustrado, ela não tem muita graça, ela não tem alegria. É verdade ou não é? Se tem uma coisa que compromete as emoções, e a mulher, a graça da mulher, aquela liberalidade dela, aquela alma livre, não opressa, é justamente uma mulher bem cuidada, uma mulher bem amada. E a Bíblia, ela propõe um relacionamento assim entre a igreja e Cristo. De relacionamento, porque o meu relacionamento
de intimidade com Cristo, quando está comprometido, tira de mim a graça. Porque como eu não tenho nada para dar, e como eu não sou nada, e não sou ninguém sem Ele, a falta da proximidade com Ele faz de mim uma mulher sem graça. Uma mulher sem graça, não estou falando que não seja salva, mas é uma mulher que não dá muito prazer no ambiente que ela está. Não é uma boa referência na família, na igreja. É uma pessoa que, quando as pessoas olham para ela, não tem muito prazer na sua companhia, porque ela está precisando de algo na sua vida que a liberte. E não tem nada mais libertador do que a doce presença de Deus, do Espírito Santo, na vida de uma mulher. E eu não estou falando de graça quando está tudo bem. Eu estou falando da graça, mesmo quando há uma viuvez, mesmo quando há um marido ingrato, infiel, mesmo quando há uma violência verbal, palavras que machucam. Porque realmente dói essas coisas. Mas nós podemos superar qualquer adversidade, porque o nosso Deus é o El Shaddai, que significa o Deus competente, que cumpre suas promessas. Então, depende muito da minha aproximação dele. E aqui eu acho interessante quando ela fala, aí tem um momento, irmão, você tem que ler o texto, porque é muita coisa aqui, né? Então eu destaco alguns aqui. Olha só, ela tem necessidade dele. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela tem necessidade de Deus o tempo todo. O tempo todo. Eu achei que eu ia pregar sobre a mulher cananeia aqui hoje, outra coisa. Deus quis que eu falasse sobre a sulamita, sobre esse relacionamento. Mas eu preguei um dia um pouco dessa mensagem lá em Goiás, e eu achei interessante que Deus me trouxe à mente uma música que nós cantamos, que fala assim: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aí Deus me levou a uma reflexão sobre esse termo. Eu quero perder o sono outra vez. Aí Deus disse o seguinte: uma pessoa que perde o sono é eventual. E se eu vou buscar a Deus só quando eu perder o sono, então eu estou vivendo uma vida, um estilo de vida com Deus rasa. Porque eu tenho que buscar a Deus não é quando eu perco o sono. Eu tenho que buscar a Deus todos os dias, porque eu tenho sede de Deus. Entende? Não é perder o sono. Agora eu vou orar, né? Não. É porque eu decido que eu tenho necessidade dele. Eu preciso dele. Eu preciso melhorar. Eu quero ter graça na minha vida. O que é graça? É você ser uma mulher livre. Uma mulher resolvida. E é resolvida não é com os outros. Consigo mesma primeiro. Porque ninguém resolve problema com os outros se dentro de si as coisas não forem resolvidas. Não é verdade? Não adianta. Então, quando eu compreendi isso, eu era cheia de coisas no meu interior. Sabe, quando a mulher não é cheia de graça, ela é complicada. Não é verdade? Quando a gente não é cheia de graça nesse termo de aproximar de Cristo e ser liberta de si mesma, eu era cheia de coisas, de conflitos, de trauma, de complexo, de inferioridade. Olha que absurdo, uma pessoa tão linda como eu, imagina! Que não gostava de olhar no espelho, hoje eu olho no espelho e falo: cadê a coisa linda de Jeová? Eu não preciso que as pessoas me elogiem.
Eu não preciso que as pessoas falem se eu sou bonita ou feia. Eu olho no espelho e eu vejo a mulher que Deus criou e que ama muito. E que todos os dias, porque Ele rasgou o véu, ou o véu foi rasgado para eu ser essa mulher cheia de graça. Deus falou, eu não quero Giovanite sem graça, então eu vou rasgar o véu para ela poder ter acesso o tempo todo comigo, para a gente ser, entende? Um com o outro. A Bíblia fala que nós e Cristo somos um só Espírito. Então, irmã, não posso, entendendo isso, eu não posso me privar de tudo aquilo que Deus tem para mim por causa de coisas erradas no meu pensamento e por falta de conhecimento da Bíblia. E só tem conhecimento bíblico quem vai atrás. Sabe, não é a pessoa, eu costumo usar muito essa expressão, que eu aprendi a comer na mão de Deus do que comer na mão de pessoas. Eu sou alimentada na casa de oração, porque a casa de oração é a casa, Deus falou, a minha casa deve ser chamada casa de oração para todos os povos. Porém, no Novo Testamento, a Bíblia de Jesus fala que o Pai, que Deus, Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Então eu sou o templo que Ele levantou, você é o templo. E templo é casa de Deus, lugar de adoração. Então não é na igreja, sou eu sou a casa de oração. Eu sou o trono de Deus. O tabernáculo era a sombra do que ia acontecer, porque agora o Espírito do Deus vivo veio habitar em mim. Jesus prometeu para os discípulos que ele precisava ir e prometeu o Consolador. Quando Jesus falou, ele não tinha vindo ainda. Jesus subiu ao céu no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, quando inaugura a igreja com a descida do Espírito Santo. Agora a promessa cumpriu. Então agora Jesus habita dentro de mim. Às vezes, irmãos, a igreja está tão bonita, tão bem cuidada, ornamentada, mas o templo que sou eu está horrível, feio, cheio de teia de aranha, que são as coisas erradas do nosso coração. E a gente fica mulher sem graça, entende? Eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu não sei porquê eu acordava domingo de manhã mal-humorada. Eu não sei porquê, mas era um mau humor. Eu ia para a igreja mal-humorada. Ou seja, sem graça. Uma mulher mal-humorada, fala para sua amiga aí, olha, uma mulher mal-humorada é uma mulher sem graça. O cuiabano gosta muito de usar essa expressão, sem graça, né? Mas a mulher, então, você quer ser uma mulher cheia de graça, você não tem nada de você mesma. Você tem que buscar em quem tem. E você nunca vai conseguir ter se você não se alinhar com Ele e não buscar essa vida de intimidade com Ele. Aqui tem um momento que ela fala, aqui no capítulo 3. De noite em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei e não achei. Olha o desejo de encontrar o amado da alma dela, da Sulamita. À noite, às vezes nós queremos só dormir. A gente nem pensa do amado da nossa alma, que é Jesus. De interagir com Ele. Aí ela continua. Levantar-me-ei, mulher de propósito. Mulher de atitude. Levantar-me-ei, não adianta você ter vontade de ser uma mulher cheia da graça de Deus e não dar o passo, não colocar o pé para frente. Você tem que pôr o pé na água, amém? Colocar os pés, porque Jesus não vai colocar por você, Ele vem te encontrar, mas você tem que ir ao encontro dEle, amém? Então aqui ela diz, levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama minha alma, busquei e não achei. Aí ela estava, olha só, ela estava com tanta saudade dele, que de noitão, ela sai para as ruas da cidade, é doida?
né? É assim que a mulher cheia de graça é doidona mesmo por Jesus. Entendeu? O que faz o diferencial da vida de uma mulher não é nada que ela tenha, porque tudo que ela tem não é bom. Ela precisa colocar aos pés de Cristo as coisas ruins dela e pegar as coisas boas dele para ela, entende? Então, a graça da mulher é Cristo. Ele é a graça. Não é só da mulher, não, do crente. Tem mulher sem graça, não é, irmãs? Que só Jesus na causa. Então, são pessoas que precisam ter um entendimento do que significa ser uma pessoa de Deus. Não é um Deus circunstancial, que você vai atrás dele para resolver seu problema. É um Deus companheiro, é um Deus amigo, é um Deus que ama e quer ser amado. Ele diz lá em Deuteronômio capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. É o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, intensidade, coração pleno, totalmente entregue. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Outra versão diz entendimento. Você sabe o que significa amar a Deus? A palavra adoração, quando eu vou ministrar em intercessão, eu falo sobre os níveis de oração, que são a oração em que Deus é o centro, tem a oração em que eu sou o centro, não que eu sou o centro, no sentido de que eu sou o alvo da oração, em que os outros é o centro. Na oração em que Deus é o centro, aí nós temos a oração de adoração, nós temos a oração de louvor e oração de ações de graças. E nessa ministração, eu gosto dessa frase, porque adoração, e tem muitos significados. No hebraico, adorar significa serviço, trabalho. Então tem mulher que está meio sem graça, porque não quer trabalhar para Deus. Não é uma adoradora. No hebraico, a palavra adoração significa serviço. Prostrar, mas trabalhar também. Então, quando você serve, você está adorando. Se você não é uma mulher que serve, você é sem graça. E você não está adorando a Deus. E não adorar a Deus é a gente estar dentro do nosso próprio ego, do nosso eu, entende? Então, nós precisamos entender isso. Então, e adorar, um dos significados também, adoração, é amar a Deus apaixonadamente. É ser apaixonada por Ele, apaixonar. E você tem um relacionamento com Ele, eu falo para Ele, Deus, o Senhor é Deusão. O Senhor é grandão, poderosão, fortão. Mas eu quero dar um beijo na sua bochecha. Jô, Deus tem bochecha? Não sei. Mas eu sou tão limitada para expressar as coisas. Eu quero dar um beijo na bochecha. Eu quero apertar a sua bochecha. E a minha intimidade com Deus passa por aí mesmo. Entendeu? Então, a Bíblia fala, se eu não for criança, eu não vou ver o reino de Deus. Eu sou besta de não querer ver o reino de Deus, pois eu vou ser uma criança. Me relacionar com Deus de uma maneira que Ele pode falar, realmente essa menina me ama, hein? Ela é criançona mesmo. Eu dou bafão demais diante de Deus, a gente cai na risada. Irmão, Deus é uma pessoa. E essa menina, eu acho tão bonitinha, ela correndo, sai buscando. Sabe aquela mulher que gosta de jejuar e de orar, e que tem necessidade de Deus. Às vezes está morrendo de sono, mas briga consigo mesma, com a sua carne, para poder ter um relacionamento com Deus íntimo. Porque relacionar com Deus é ir na igreja todo dia, faz parte. Deus instituiu isso, para que você seja pastoreada, cuidada e para que haja comunhão. Tem que haver comunhão. É bíblico. Mas eu vou criar uma base de um relacionamento íntimo na minha casa. A Bíblia diz, como a irmã leu, né? Você entra na sua casa, no seu quarto. O meu não é no meu quarto, não. O meu é na sala.
meu momento com Deus, eu levantei um altar de oração e adoração na minha sala. Porque aí é de noite, madrugada, ninguém vai me perturbar. Minha casa é pequena. Então ninguém vai me perturbar. E eu gosto de orar madrugada. E eu sou barulhenta, eu gosto de colocar som, eu gosto de cantar, levantar a mão, aí ajoelho. A gente se entende, nós temos o nosso jeito, né? De a gente se relacionar. Mas é muito gostoso, irmãs, é muito bom, é muito bom. Aí às vezes a mulher é cheia de complicações na alma. Porque eu tive muitas complicações. Eu melhorei muito, eu estou no processo. Nós estamos em obras. Amém? Amém? Mas eu melhorei bastante com coisas da minha alma por causa da presença de Deus. Primeiro que quando eu estou na sala com Ele, ou na sala do trono, quando eu vou, primeira coisa que Ele faz é revelar o meu coração. Quem Ele está vendo. Você precisa ouvir de Deus. O que Deus pensa de você. Você tem que ouvir, irmã. Você precisa saber o que Deus está achando de você. E Deus tem uma opinião sobre você, sabia? Agora, isso não quer dizer que Ele não te ama. Porque lá em Jeremias 11:29 ele diz, é o seu pensamento que eu tenho a seu respeito. Porque na verdade, quando você vai conversar com Ele dessa intimidade, Ele fala para você aquilo que Ele não está gostando. Aí você chora, pede perdão, meu Deus, me perdoa. Não, fofinha, já está resolvido, você já arrependeu. Aí o diabo, o acusador, tá lá, né? Tá lá, diante do tribunal para te acusar. Aí você fica como ré, porque ele acusa porque houve algum erro, alguma coisa, coisas do coração, da alma. Aí você já confessou o pecado, o que o diabo vai falar? Não vai falar nada, certo? Não vai falar nada, por quê? Porque você já acertou imediatamente as coisas com Deus. Que momento que a gente vai fazer isso? De intimidade. Entende? Relacionar com Deus. Aí Ele revela os seus pecados, mas também Ele faz cafuné em você. Você faz cafuné em Deus. E Deus ama quando essa mulher, que é o retrato aqui da igreja, sai pelas ruas, no escuro. Sabe? Eu acho que nessa hora ela estava descabelada. Você imagina uma mulher atrás do seu amado, de noitão, escuro, na rua, nas ruas da cidade. Imagina, o sapato já ficou para trás. Dá para correr de salto pelas ruas? Né? Não tem como, já tirou o salto, já saiu da pose, né? Desceu do salto, já está descalça, às vezes o cabelo já está tudo bagunçado, porque ela não está preocupada com a aparência. Ela está preocupada em saciar a sua alma com a presença do amado. Te desejo tanto, meu amado, que eu não quero saber o que pensem de mim. Eu te quero, eu vou atrás. E aí, quando tem um momento, aí ela diz, acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. E eu lhes perguntei, vistes aquele a quem ama a minha alma? Você acha que Deus não gosta que você procura por Ele? Deus está esperando você correr atrás dEle. Não é que Ele se esconde de você, mas é brincadeirinha entre você e Deus. Essa brincadeira de esconde. Não tem? Porque ele é... Um dia meu irmão estava orando, eu aprendi isso com ele. Meu irmão estava orando e Deus falou, ele está fazendo um propósito e Deus disse para ele, você precisa, ou a igreja precisa vir a mim, como noiva, não apenas como serva. Porque você vai entender só como serva, sabe? Eu sou grata porque Deus me salvou, mas não vai como filha. Não toma posse do amor de Deus. Sabe? Fica com um sentimento de culpa, carregando o tempo todo sobre si, perde a graça. Porque ele fala dos teus pecados, se foi confessado, ele diz, os teus pecados eu não lembro mais. Eu não lembro mais. Então, irmã, a maneira que a gente tem de ter uma mulher cheia de graça, curada, restaurada, é aos pés da cruz. É tendo intimidade com o Senhor. Aí ele pergunta para elas assim, apartando-me em um pouco deles, logo achei aquele a quem
a minha alma a quem... Peraí. Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele, não o larguei, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Encontrei com ele, agora não largo dele. Jesus te salvou. Você era filha do diabo. Seu destino era o inferno. Se você não tivesse aceitado Jesus como seu salvador, você estaria na mão do diabo. Ele seria o Senhor, o seu pai. Deus tirou você da mão dele e te deu uma paternidade. E essa paternidade não é para que haja um distanciamento entre você e Deus. Foi o contrário. Pai, os pais humanos, tem uns perfeitos, mas tem outros que estão fora da casinha. Mas Deus não é um homem. Deus é Deus. Ele é pai de verdade. Ele ama você. Ele tem um abraço para você. Os braços dele é para você. O colo dele não é para os anjos. Os anjos não deitam no colo de Deus. Anjo não deita no colo de Deus, eu deito. O anjo... Eles queriam, irmãos, a oportunidade que a gente tem, eles não têm. Você tem um colo onde você pode chegar e inclinar. E vou dizer uma coisa para você, vá sem medo. Introduza-se na câmara ou na recâmara do noivo e busca ter essa intimidade com o seu Deus. Se você quer ser uma mulher cheia de graça, curada, restaurada, seja essa mulher que busca Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tudo depende de você. Tudo que ele tinha que fazer, já fez. Você tem que ir ao encontro dele. Você precisa disso. E vou falar uma coisa para você. Você faz campanha e as coisas não mudam, é porque você tem que mudar. Se a gente não mudar, as coisas não mudam. E uma das coisas que Deus ministrou no meu coração, que eu já vou encerrar também, é que nós, mulheres, nos tornamos tão dependentes emocionais de outras mulheres, das pastoras, líderes, de uma irmã de oração, que a gente não vai na fonte. Minha pastora não é a fonte para mim. Meu pastor não é a fonte. Porque o pastor, quando ele traz uma palavra para mim, ele busca na fonte que eu posso ir. Glória a Deus. Entende? Glória a Deus. Eu gostava de entrar na fila porque eu queria ser uma mulher cheia de Deus. E eu achava que eu tinha que entrar na fila para receber a oração de alguém que era, o irmão cheio da unção, a pastora poderosa, que veio não sei da onde para ministrar. Eu entrava na fila, porque era meu sonho, minha sede. Eu estou lá na fila. E aí eu estou lá e eu estou conversando. Eu falei, uai, mas ele está lá ou ela está lá, está ministrando. E as pessoas que iam recebendo oração, caía na unção, aquela coisa gostosa. Eu falei, mas se ela pode, eu também posso. O que eu estou fazendo aqui na fila? Se ela tem, porque Deus que deu, eu também posso ter. Eu saía da fila. Então, você quer ser uma mulher cheia de graça? Sai da fila e vai para a fonte. Amém? É na fonte que você vai achar água viva. É na fonte, irmã, que você vai ser cheia do Espírito Santo. É na fonte. E quando eu resolvi ir para a fonte, uma coisa que é muito interessante, você se torna uma mulher autêntica. Você não fica preocupado com o que pensam de você. Por aí, pessoal, tem um pastor que me chama Jô, minha amiga bafão, porque diz que eu sou bafão. Irmãs, eu sou bafão. Resolvi, eu sou o que sou. Então, Deus me fez, não tem mulher única? Eu sou mulher única. Deus me fez, jogou. Não tem outra mulher igual eu quero mudar, mas nunca. Às vezes você, irmã, você é uma pessoa que Deus te projetou. Aí você quer ser igual fulano de tal. Não, você não tem que ser igual a ninguém, não. Você tem que ser uma mulher melhor. Uma mulher cheia de graça. E Deus tem graça para te dar. Amém? O seu lugar é lá. É na fonte. Amém? Seja uma mulher cheia de graça,
por aquilo que Deus faz ou vai fazer na sua vida quando você vai na fonte. Quem quer a fonte? Amém? Vai, o Espírito Santo está te esperando. Não tenha preguiça de buscar a Deus. Irmã, minha vida foi resolvida. Acabou tudo. Eu tinha medo. Até da minha liderança eu tinha medo. Meu Deus. Medo por quê? Está escrito que Deus não me deu espírito de medo. E espírito é demônio. Falei, eu não. Tenho medo de ninguém mais. Não tenho. Vou pregar. Meu Deus, vai estar problemas. Vai estar lá o bambambam. O maior de todo vai estar lá e habita dentro de mim. É Ele que me capacita. Ele fala, não, eu coloco a palavra na tua boca. Não é o mestre em teologia, irmãs. Não é o filósofo, o psicólogo. Quem coloca a palavra na minha boca é aquele que eu me relaciono com Ele. Amém? Que me dá graça. Aleluia. Como eu melhorei, ficou resolvido. Mas tá bom demais minha vida, porque eu me encontrei com Jesus. Amém? Você tem que encontrar com Ele. Eu quero que você se coloque em pé. As coisas só mudam quando a gente muda. E mudar é tomar atitude de ir na fonte, que é Cristo. E quando você vai na fonte, aí jorra água viva sobre você. Flui água viva. Amém? Então eu quero orar pela sua vida, para que Deus te abençoe. Mas eu trouxe uma palavra que não é minha, é de Deus. E Deus faz isso comigo, eu acho interessante. Quando Deus traz uma palavra, porque não é um monólogo apenas. Ele falou, agora você vai ter que responder. O que você vai fazer com aquela palavra que você ouviu? Ou com esta palavra que você ouviu? O que você pretende fazer? Quando Deus traz, irmãs, uma palavra, Ele está aguardando um posicionamento seu. E aí, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Você pretende ir para a fonte? Para a gente poder, às vezes, tomar um determinado passo, a gente precisa de ajuda, de intercessão. Eu quero fazer um apelo no seguinte: se você quer ter esse relacionamento com Deus, eu vou orar por você para que o Espírito Santo te ajude, te fortaleça, te dê condições, porque eu creio que essa oração vai fazer isso. Porque eu já orei por muitas mulheres, não foi nem com imposição de mãos, que quiseram mudar. Eu tive muito testemunho de mulheres que era a quinta pessoa depois de ninguém. Se sentia assim. Que não rompia. E que depois tomaram uma atitude no coração, atenderam o convite, mudou a história, se tornou líder de mulher, rompeu a vida espiritual, enfim. Porque eu não estou aqui no meu nome, é no nome dele. Eu estar aqui sem ele não tem graça nenhuma, a graça é ele. Ele que tem a graça para você. Então, se você quer ser essa mulher, eu vou orar por você, porque isso eu posso fazer. Eu não vou fazer no seu lugar, mas eu posso interceder para que o Espírito Santo venha e receba você, e confirme, e dê condições, e te ajude a romper na sua vida espiritual. Você quer? Eu quero que você venha aqui na frente. Se você quiser ser essa mulher de propósito e quiser fazer uma aliança com Deus, depende de você, entendeu? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho lindo quando Deus faz isso. Essa era a minha vida, irmãs.
todos os apelos que tinha, que mexia comigo, eu ia na frente, eu, irmão João, mas você é missionária. Falei, antes de título, eu sou filha de Deus e estou debaixo dessa palavra. Então, quando eu me sujeito a essa palavra, ele vem. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar por essas mulheres, essas duas mulheres. Porque elas estão diante do Senhor e colocando o desejo do coração. Antes que houvesse palavra na língua delas, Deus tudo sabia. Deus já sabia o que estava no coração. Aí, porque estava no coração, Ele traz uma palavra para provocar uma atitude para que haja mudanças, para que o nome dele seja glorificado. Isso é fantástico. A Sulamita, ela levantou, saiu da cama, do lugar de conforto, da zona de conforto, e foi atrás do noivo, pelas ruas, atrás dele. Então, se você não fizer isso, não vai encontrar com o noivo. Quando você sai, você encontra. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Eu não vou orar com imposição de mãos. Por quê? Porque o Espírito Santo já está trabalhando na vida de vocês. Porque o que precisava era só desse passo, que foi dado agora, e Ele está recebendo vocês. Pai, eu te adoro e te glorifico. Exalto o teu nome, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que conhece o coração e o Deus que estabeleceu um projeto para nós. E esse projeto é de vida abundante. Uma vida cheia de graça, que sem o Senhor é sem graça. Não basta estar na igreja, ouvir a palavra do pregador e não ter uma vivência contigo. E viver uma vida sem graça, cheia de coisas na cabeça. A alma até na tampa de tanta coisa, porque não tem uma vivência contigo. Porque o Senhor é um Deus que responde. É um Deus que responde. É um Deus que chega junto. É o Deus que vem. É o Deus pessoal que chega. E eu te conheço bem.